Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o tema ligações químicas, especificamente sobre as ligações covalentes. Nós vamos falar nessa aula sobre um tipo de ligação química denominada ligação covalente coordenada. Diferentemente da ligação covalente normal, na ligação coordenada, um único átomo compartilha um par de elétrons. Se nós lembrarmos, na ligação covalente normal, o par de elétrons compartilhado é formado por um elétron de cada átomo. Vamos ver alguns exemplos para que nós possamos entender isso melhor. O primeiro exemplo dessa sequência é o monóxido de carbono, ou CO. Essa molécula é formada pelos elementos carbono e oxigênio. O carbono está situado na família 4 e, portanto, tem 4 elétrons de valência, enquanto que o oxigênio é um calcogênio, está situado na família 6 e apresenta 6 elétrons de valência. Então, carbono e oxigênio compartilharam 2 pares de elétrons, de tal forma que o oxigênio ficará estável com 2, 4, 6, 8 elétrons e o carbono ficará com 2, 4, 6 elétrons. Então, o oxigênio já ficou estável, mas o carbono ainda não. Observando a fórmula química, a gente pode perceber que não há possibilidade de inclusão de outros átomos. A estrutura é formada por apenas esses 2 átomos. Portanto, a estabilidade do carbono vai ter que ser atingida da maneira como está. O que vai acontecer nesse caso é o oxigênio, que já ficou estável, vai compartilhar um par de elétrons com o carbono. Qual é a diferença desse par de elétrons que será compartilhado e dos demais? Se nós observarmos, esse par de elétrons, por exemplo, ele é formado por um elétron do carbono e um elétron do oxigênio. Enquanto que esse par de elétrons aqui, ele é apenas do oxigênio. Contudo, os pares de elétrons compartilhados, eles são contados para ambos os átomos. Então, nesse caso, o átomo de carbono ficará agora com 2, 4, 6, 8 elétrons. E o oxigênio com 2, 4, 6, 8 elétrons. Portanto, os 2 átomos ficaram estáveis. Na representação da fórmula estrutural, cada par de elétrons compartilhado é representado por um traço. E aqui nós faremos de igual maneira. Apenas para efeitos didáticos, eu deixei o par de elétrons da ligação coordenada em vermelho. Mas eu quero frisar aqui que os pares de elétrons compartilhados são todos representados por um traço. A distinção aqui da coloração vermelha é apenas para que vocês se orientem no momento do estudo, mas são todos elétrons compartilhados e, portanto, todos representados por um traço. O segundo exemplo dessa sequência é o trióxido de enxofre, uma substância formada pelos elementos enxofre e oxigênio. O enxofre é um calcogênio e, portanto, tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio também está nessa mesma família, família 6, e também terá 6 elétrons na camada de valência. Enxofre e oxigênio compartilharão 2 pares de elétrons e ficarão ambos estáveis com 8. Mas, se nós observarmos a fórmula química prevê 3 átomos de oxigênio. Portanto, nós vamos ter que incluir nessa fórmula mais 2 átomos de oxigênio. O que é importante dizer aqui? O oxigênio que a gente acabou de acrescentar, esse oxigênio aqui à esquerda, ele ainda não atingiu a estabilidade, mas o enxofre já. Então, o enxofre poderá compartilhar um par de elétrons com esse oxigênio, e o par de elétrons agora será tanto do oxigênio quanto do enxofre. De novo, a diferença desse par de elétrons para este da direita é que o par de elétrons da direita é formado por um elétron de cada átomo, enquanto que esse par de elétrons da esquerda é um par de elétrons provindo de apenas um átomo. Mas são todos elétrons compartilhados e participam das 2 eletrosferas. O terceiro oxigênio vai ser, então,
colocado aqui. De novo, o enxofre compartilhará um par de elétrons com este oxigênio. E se nós fizermos a contagem, nós perceberemos que todos os átomos envolvidos nessa ligação estão com o octeto completo. Na representação da fórmula estrutural, cada par de elétrons é um traço e, de novo, eu representei os pares de elétrons das ligações coordenadas em vermelho apenas para fins didáticos. Neste caso, esta não é a geometria mais adequada, porque desta forma as ligações ficariam muito próximas entre si, o que aumenta muito a repulsão eletrônica. O melhor desenho ou a melhor geometria é a posição trigonal, como essa que está representada aqui, onde os ângulos entre as ligações são de 120 graus. No exemplo número 9, nós vamos tratar da molécula de ozônio, que é uma molécula formada apenas por átomos de oxigênio. Então, o oxigênio, nós já vimos, apresenta 6 elétrons de valência. Ele vai se ligar a outro átomo de oxigênio, que também tem 6 elétrons de valência, e através do compartilhamento aqui de 2 pares de elétrons, ambos ficarão estáveis. Se o desenho permanecesse assim, nós teríamos a representação da molécula de O2. Mas o exemplo pede que nós façamos O3. O2 é o gás oxigênio, O3 é o gás ozônio. São substâncias completamente diferentes. Então, aqui nós precisamos ainda acrescentar mais um oxigênio a essa fórmula química. Como o oxigênio central já atingiu o octeto, né, se nós contarmos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este oxigênio já ficou estável. O compartilhamento do oxigênio central com o oxigênio da esquerda se dará através de uma ligação coordenada, onde o oxigênio central compartilhará um par de elétrons com o oxigênio da esquerda. Fazendo aqui a fórmula estrutural, nós teremos um par de elétrons compartilhados com o oxigênio da direita e um par de elétrons compartilhado com o oxigênio da esquerda. De novo, destaquei a coloração vermelha para efeito didático, né, para mostrar que aqui nós temos uma ligação coordenada e aqui uma ligação normal. E a diferença aqui é que o átomo central, que é um átomo de oxigênio, apresenta um par de elétrons não ligantes. Esse par de elétrons não ligantes vai fazer com que essa geometria se distorça, como nós vimos no exemplo da água, né, mostrado na aula anterior. Então, vai haver aqui uma repulsão entre esses pares eletrônicos não ligantes e os elétrons da ligação, fazendo com que a molécula assuma uma geometria angular, assim como aconteceu com a molécula de água. Na aula anterior, nós comentamos sobre algumas exceções à teoria do octeto. Se você ainda não assistiu a parte 1 desse assunto, né, do assunto ligações covalentes, o vídeo também já está disponível. Volta lá e assiste essa aula. Nós já havíamos comentado previamente que existem algumas exceções à teoria do octeto. Né, nós vimos que o hidrogênio é um elemento que fica estável com 2 elétrons e o boro também é um elemento cuja estabilidade é alcançada com 6 elétrons. Aqui nós falaríamos de alguns casos de elementos que expandem o octeto, ou seja, ficam estáveis com mais de 8 elétrons na camada de valência. O primeiro exemplo que nós trataremos desse assunto é um exemplo muito interessante porque ele traz 2 exceções. A primeira é em relação ao octeto e a segunda é em relação ao elemento envolvido na ligação. Muitas vezes nós ouvimos dizer que gases nobres não tendem a fazer ligação química. De fato, nós vimos na simulação, também da aula anterior, que neônio e argônio tendem a não se ligar entre si. Né? Não há um abaixamento significativo da energia potencial, comparando-se os átomos isolados e os átomos ligados. Aqui nós estamos falando do gás nobre xenônio. E o gás nobre xenônio é um gás nobre que pode sim se ligar, diferentemente do neônio e do argônio. Aqui nós investigaremos a ligação do xenônio com o flúor. O xenônio é um gás nobre e, portanto, tem 8 elétrons na camada de valência.
enquanto o flúor é um halogênio, está localizado na família 7 e apresenta 7 elétrons de valência. Aqui o que vai acontecer? O flúor precisa, ainda compartilhar um par de elétrons para atingir a estabilidade. Então, o flúor compartilhará esse par de elétrons com o xenônio e o flúor ficará com 8 elétrons e o xenônio com 9. Ainda poderá acontecer, de acordo com a fórmula química, mas mais outras 3 ligações como essa. 3 átomos de flúor se ligando ao xenônio de tal forma que o xenônio terá 12 elétrons. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, ao invés de atingir a estabilidade com 8 elétrons, o xenônio também se torna estável com 12 elétrons. Isso acontece por causa de um fenômeno chamado de expansão do octeto. Aqui nós temos a representação da fórmula estrutural do xenônio, que é melhor feita desta maneira aqui. Observando que no xenônio, as ligações ficam distantes 90 graus. Então, o desenho é realmente muito semelhante a este aqui. A expansão do octeto é um fenômeno possível para elementos que apresentem subníveis D ou F vazios ou semi-preenchidos. O que significa isso? No caso do xenônio especificamente, que é o exemplo que nós acabamos de tratar, analisando a configuração eletrônica do xenônio, nós podemos perceber que este elemento tem 5 camadas eletrônicas ocupadas. E dentre essas 5 camadas, a camada 4 e a camada 5 ainda estão vazias. Por que a gente sabe isso? O nível 4, se nós voltarmos lá no diagrama de Linus-Pauling, nós sabemos que o nível 4 ele é dividido nos subníveis S, P, D e F, assim como o nível 5. Tanto o nível 4 quanto o nível 5 apresentam os subníveis S, P, D e F. No caso do xenônio, o nível 4 está com os subníveis S, P e D preenchidos, mas o subnível 4F ainda está vazio. O subnível 5S e 5P também estão preenchidos, mas dentro do nível 5, nós ainda temos os subníveis 5D e 5F vazios. O que significa que para o xenônio, os subníveis 4F, 5D e 5F ainda podem ser ocupados, permitindo, então, a expansão do octeto. Então, um elemento poderá expandir o octeto desde que tenha, neste elemento, subníveis D ou F vazios. É interessante a gente mencionar aqui que os elementos localizados na primeira e segunda linhas da tabela periódica, então, os elementos localizados, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Os elementos localizados na primeira e na segunda linha, iniciadas aqui pelo hidrogênio e pelo lítio, eles não podem expandir o octeto. Por quê? Porque esses elementos não apresentam subníveis D ou F vazios, Tanto o nível 1 quanto o nível 2 são níveis que só apresentam, no caso do nível 1, o subnível S, e no caso do nível 2, os subníveis S e P. Então, os elementos localizados na primeira e na segunda linha da tabela periódica não podem fazer expansão de octeto. Então, a expansão de octeto só é possível para os elementos localizados a partir do terceiro período, porque estes elementos podem apresentar subníveis D vazios. Por isso, nós vamos falar aqui de um exemplo, que é a substância PCl5. O fósforo é um elemento localizado na família 5, que é a família do nitrogênio, e apresenta, portanto, 5 elétrons de valência. O cloro é um halogênio e apresenta 7 elétrons de valência. Se a gente desenhasse da maneira como está aqui, nós teríamos o fósforo com 8 elétrons e cada cloro também com 8 elétrons.
O que acontece é que o fósforo é um elemento cuja configuração eletrônica tem o nível 3 semi-preenchido, né? O subnível S, 3S está preenchido, o subnível 3P tem 3 vagas, mas o subnível 3D, que é um subnível presente no nível 3, está vazio, permitindo que o fósforo expanda o octeto e, neste exemplo citado, forme a substância PCl5, onde o fósforo ficará com 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Diferentemente do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento situado na mesma família do fósforo, na família 5. Então, o nitrogênio ele é capaz de formar a substância NCl3, semelhantemente aqui, mas não é possível, né, a formação da substância NCl5, porque para se formar uma substância como essa, deve haver a expansão do octeto, o que não é possível para o nitrogênio, uma vez que ele está situado no segundo período e não apresenta subníveis D vazios. As ligações covalentes podem dar origem a 2 tipos de materiais. Os materiais chamados moléculas são aqueles formados por átomos, na qual o conjunto pode ser definido por um número fixo e conhecido de átomos. Por exemplo, uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa proporção é definida, nós a conhecemos muito bem. Portanto, o conjunto formado por O ligado a 2 hidrogênios é denominado uma molécula de água. Dióxido de carbono, um outro exemplo, é uma molécula formada por 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, novamente, nós conseguimos definir quantos átomos de cada elemento formam aquele conjunto. Então, quando nós temos esse tipo de situação, nós denominamos molécula. As ligações covalentes podem formar uma outra classe de materiais que nós chamamos de sólidos covalentes. Nestes materiais, a ligação entre os átomos também envolve compartilhamento de elétrons, ou seja, é uma ligação covalente, mas nós não conseguimos definir quantos átomos estão presentes numa estrutura daquele material. Grafite é um exemplo desse tipo de material. No grafite, nós temos átomos de carbono, aqui nesse desenho representado por essas bolinhas cor-de-rosa, mas na estrutura do grafite existem diversos átomos de carbono ligados covalentemente entre si. Como nós não podemos definir quantos átomos formam o material grafite, nós sabemos que as ligações entre os átomos são ligações com compartilhamento de elétrons, mas não sabemos quantos átomos de carbono estão ligados. Então, esse tipo de material não pode ser denominado molécula e é chamado de sólido covalente porque está no estado sólido. Diamante é uma outra forma alotrópica do carbono. Né? O elemento carbono ele pode dar origem a diversos materiais. Né? Ligações apenas entre átomos de carbono pode formar grafite, pode formar diamante, pode formar fulereno, pode formar nanotubos de carbono. Todas essas 4 estruturas mencionadas são exemplos de substâncias formadas por ligação covalente, mas as estruturas contêm um número de átomos indefinidos de carbono e, portanto, não podem ser denominados molécula. A principal diferença aqui, no caso do grafite e do diamante, é o arranjo dos átomos de carbono. Grafite é uma estrutura extremamente organizada, onde nós temos hexágonos de carbono ligados entre si e dispostos em folhas. Né? Aqui nós temos 3 folhas formadas por hexágonos de carbono empilhadas. Essa é a estrutura do grafite. Inclusive, quando nós escrevemos, por exemplo, o que faz com que o lápis deslize é exatamente esse movimento das folhas, né, dessas camadas formadas por hexágonos de carbono. E o diamante já tem uma estrutura completamente desorganizada, né, com os átomos de carbono distribuídos de uma maneira mais aleatória, e é um material com bastante dureza, diferentemente do grafite, que é um material muito quebradiço e mais macio.
tanto que nós o usamos para a escrita. Nanotubos de carbono são muito semelhantes ao grafite. Se nós compararmos as duas estruturas, nós podemos perceber que nanotubos de carbono também são formados por hexágonos. A diferença aqui está no tamanho da estrutura, né? Nós costumamos dizer que um nanotubo de carbono é uma folha dessas de grafite que se enrola, né? Enquanto no grafite nós temos vários planos formados por hexágonos, no nanotubo de carbono, um plano como este, então se nós imaginarmos aqui uma folha, né, uma folha como essa sendo um plano formado pelos hexágonos, essa folha se enrola e forma o nanotubo de carbono. SiO2 também é um exemplo de sólido covalente, porque na estrutura do SiO2 nós temos a unidade silício com 2 átomos de oxigênio se repetindo N vezes. As ligações entre silício e oxigênio são ligações covalentes, mas essa estrutura, né, contendo um silício e 2 oxigênios, se repete de forma indefinida, então nós não conseguimos precisar o número de átomos envolvidos, portanto, SiO2 também é um exemplo de sólido covalente. SiO2 é um material que pode ser encontrado, por exemplo, na areia, né, ou também denominada sílica. Então, o que nós podemos perceber aqui, através desse slide, é que as ligações covalentes, elas podem dar origem a 2 tipos de materiais. Os materiais denominados moleculares, que são materiais nos quais os átomos envolvidos nas ligações, né, formam conjuntos com um número definido de átomos, enquanto que nos sólidos covalentes, as ligações acontecem também através de compartilhamento de elétrons, mas nós não conseguimos precisar o número de átomos envolvidos naquela formação da estrutura. Nós falaremos agora sobre as interações que acontecem entre as moléculas, ou também as denominadas interações intermoleculares. Quando nós observamos, por exemplo, um copo contendo 300 ml de água, esses 300 ml de líquido, né, contém ali muitas unidades de moléculas de água, diversas, da ordem de 10 elevado a 24 moléculas de água. E cada uma dessas moléculas interage com outras moléculas ao seu redor, de tal maneira que a gente observa um aspecto contínuo do líquido. O que nós precisamos saber é como as interações entre essas moléculas ocorrem, né? Quais são os tipos de interações existentes. Primeiramente, a gente precisa citar aqui que a interação entre moléculas depende da polaridade dessa molécula. E essa polaridade vai ser definida pela soma dos vetores momento de dipolo que existem na molécula. O que é esse vetor momento de dipolo? Então, quando nós temos uma molécula, e aqui eu vou dar, por exemplo, né, aqui ó, citar a molécula de HF, existe uma diferença de eletronegatividade entre os elementos que formam aquela ligação. Então, no HF, por exemplo, o flúor tem mais capacidade de atrair elétrons que o hidrogênio. Isso faz com que os elétrons que estão compartilhados, eles se aproximem mais do flúor do que do hidrogênio. É apenas um deslocamento, não é uma transferência, né? Os elétrons continuam compartilhados, mas eles não são equidistantes dos 2 átomos envolvidos na ligação. Eles estão mais próximos do elemento cuja capacidade de atrair elétrons é maior, que nesse caso é o flúor. Nós sinalizamos esse deslocamento da nuvem eletrônica pelo aparecimento desse delta menos aqui no flúor. Qual é a diferença de se escrever delta menos ou apenas menos? Quando nós colocamos uma carga menos, aquela carga indica que o átomo recebeu um elétron, o que não é o caso desse exemplo. O que nós estamos dizendo aqui é que houve apenas uma aproximação dos elétrons do átomo de flúor, né? Mas eles estão mais próximos do flúor do que do hidrogênio.
Então, o deslocamento é sinalizado por esse delta. Então, delta menos é para dizer que os elétrons estão mais deslocados para o flúor e delta mais é para dizer que os elétrons estão menos próximos do hidrogênio, num compartilhamento. Essas cargas delta menos e delta mais nós denominamos de momento de dipolo. Aqui, o vetor, que está representado em vermelho, ele aponta para o átomo onde os elétrons estão mais próximos, ou para onde os elétrons se deslocam. Ou, em outras palavras, o vetor aponta para o elemento mais eletronegativo, do delta mais para o delta menos. No caso da molécula de HF, nós temos um vetor apontando do átomo de hidrogênio para o átomo de flúor. A existência desse vetor faz com que o momento de dipolo aqui seja diferente de zero. Ou, em outras palavras, existe um deslocamento da nuvem eletrônica. E esse deslocamento da nuvem faz com que a molécula tenha os polos, ou os dipolos, delta menos e delta mais, tornando a molécula polar. Na molécula de HCl, nós vemos um fenômeno muito semelhante. O elemento cloro é mais eletronegativo, portanto, tem mais capacidade de atrair elétrons, então haverá um deslocamento dos elétrons compartilhados para o átomo de cloro e um distanciamento do átomo de hidrogênio. Aparecerá, portanto, um dipolo negativo no cloro para dizer que os elétrons se aproximaram e um dipolo positivo no hidrogênio para dizer que os elétrons se distanciaram. Haverá um vetor apontando do hidrogênio para o cloro, que é o sentido do deslocamento eletrônico, e a molécula de HCl também será dita polar. Diferentemente da molécula de O2. A molécula de O2 é formada por dois átomos idênticos de oxigênio. Como eu tenho dois átomos iguais, não há deslocamento da nuvem eletrônica, né? Os elétrons compartilhados, eles estão equidistantes dos dois átomos de oxigênio, porque os dois átomos são do mesmo elemento, apresentam a mesma capacidade de atrair elétrons. Não há diferença de capacidade de atração de elétrons aqui, não havendo, portanto, a criação dos dipolos ou dos deltas, né? Os elétrons aqui estão distribuídos de maneira igual por toda a molécula. Quando isso acontece, nós dizemos que a molécula é apolar, porque não há uma polarização, né? O surgimento de deslocamento de elétrons nessa molécula não existe. Aqui eu tenho mais dois exemplos, CO2. Então, na molécula de CO2, quando nós analisamos a ligação carbono-oxigênio da esquerda, há um deslocamento dos elétrons para o oxigênio, porque o oxigênio tem mais capacidade de atrair elétrons do que o carbono. Quando nós avaliamos o carbono com o oxigênio da direita, também haverá um deslocamento dos elétrons para o oxigênio da direita, porque se nós compararmos carbono e o oxigênio tem mais capacidade de atrair elétrons. Mas quando nós avaliamos a molécula como um todo, né, se nós somarmos os vetores, nós temos um vetor do carbono apontando para o oxigênio da esquerda, um outro vetor apontando do carbono para o oxigênio da direita, e ao somarmos esses dois vetores, essa soma se anula, ou como a gente pode perceber no desenho, o deslocamento dos elétrons para as extremidades faz com que a distribuição eletrônica fique uniforme, né? Há um deslocamento tanto para a esquerda quanto para a direita, então na figura nós conseguimos ver claramente uma uniformização da distribuição dos elétrons e, portanto, a molécula de CO2 será apolar. Já na molécula de água, gente, no desenho, o deslocamento do elétron é representado por azul. Então, azul é onde tem mais densidade eletrônica, vermelho é onde tem menos. Aqui nessa molécula, por exemplo, de água, há vetores apontando dos hidrogênios para os oxigênios,
porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, tem uma concentração de carga ou uma concentração eletrônica bastante importante no oxigênio, sinalizado aqui pela cor azul, o que faz com que tenhamos um polo negativo no oxigênio, né, ou um delta menos aqui, e em cada um dos hidrogênios haverá delta mais, sinalizando que os elétrons se afastaram dos hidrogênios e se concentraram no oxigênio. Com isso, a molécula de água é dita polar, porque ela concentra uma densidade de carga maior em um dos átomos, que é o átomo de oxigênio. Então, a polaridade de uma molécula é definida pelo aparecimento na molécula de uma carga concentrada. Então, a gente avalia o aparecimento dos dipolos entre as ligações e depois na molécula como um todo, através da soma dos vetores. Quando nós temos moléculas polares, como é o caso do HF, do HCl e da água, existem dois tipos de interação possíveis entre essas moléculas. O primeiro caso é a interação chamada de dipolo-dipolo. A interação de polo-dipolo nada mais é do que uma interação que acontece entre polos opostos. Então, quando nós aqui avaliamos, por exemplo, 3 moléculas de HCl, naturalmente existem nessas moléculas um deslocamento de elétrons para o cloro. Então, a gente pode perceber pelo desenho que em cada uma das 3 moléculas representadas, o átomo de cloro está com uma densidade eletrônica maior. Isso ocorre porque o cloro é mais eletronegativo. Então, as moléculas de HCl possuem dipolos positivos e negativos. Numa interação dipolo-dipolo, o dipolo negativo de uma molécula interage com o dipolo positivo da outra molécula. Dipolos de sinais contrários se atraem, portanto, o que está aqui pontilhado, né, representa uma interação entre moléculas, e essa interação é denominada dipolo-dipolo, porque ela acontece entre dipolos de cargas opostas. Existe um outro tipo de interação entre moléculas polares, que é a interação chamada de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é uma interação do tipo dipolo-dipolo. Só que ela é diferenciada, né? Ela é classificada à parte por causa da sua força, da sua intensidade. Na interação do tipo ligação de hidrogênio, nós também teremos atrações entre dipolos opostos. Então, se nós observarmos essa figura, o oxigênio de uma molécula de água interage com o hidrogênio da outra molécula porque os seus dipolos são opostos. Por que então que a gente separa, né, essa interação da outra se o mecanismo é o mesmo? A ligação de hidrogênio vai ser observada sempre que nós tivermos na molécula uma ligação entre hidrogênio e um outro elemento muito eletronegativo. Quais são os elementos, né, que têm a possibilidade de formar a ligação de hidrogênio? São os elementos flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, quando nós tivermos flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados a hidrogênio, a diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação será tão alta que é como se nós imaginássemos que esses dipolos ficam mais intensos. Dipolos mais intensos levam a interações também mais fortes. Então, sempre que nós tivermos hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a nitrogênio, as moléculas irão interagir do tipo dipolo-dipolo, mas um dipolo-dipolo mais forte, que será classificado então como ligação de hidrogênio. Quando nós temos moléculas apolares, o tipo de interação entre essas moléculas é diferente, porque nessas moléculas nós não observamos dipolos. Moléculas são ditas apolares exatamente pela ausência do deslocamento da nuvem eletrônica.
nós dizemos que moléculas apolares interagem entre si através de um tipo de interação chamada de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Vamos entender como é que esse tipo de interação acontece. Quando nós temos uma molécula apolar, a nuvem eletrônica, que está representada aqui nesse desenho por essa bola verde, é uniforme, ou seja, a distribuição dos elétrons é a mesma por toda a molécula. Por isso que está aqui essa representação esférica. Só que esses elétrons que formam a nuvem eletrônica, eles estão em constante movimento dentro da molécula. E esse movimento, que é uniforme, instantaneamente pode se tornar um movimento um pouco distorcido. Então, um movimento que a princípio é uniforme pode sofrer uma ligeira distorção. E a distorção do movimento eletrônico pode gerar um dipolo negativo, para dizer de onde os elétrons se aproximaram, e positivo, para dizer de onde os elétrons afastaram. Então, aqui é como se nós imaginássemos que os elétrons estão se deslocando uniformemente através da molécula. Em algum instante, esse movimento se torna ligeiramente deslocado para a esquerda e geraria uma estrutura como essa mostrada aqui, né, com os elétrons sendo um pouco deslocados nessa nuvem eletrônica. Esse dipolo é chamado de dipolo instantâneo, porque ele não é um dipolo permanente, ele não é um dipolo que existe na molécula, ele é um dipolo que foi gerado por uma distorção da nuvem eletrônica. Uma vez gerado esse dipolo induzirá outros dipolos, né? Se nós temos aqui um dipolo negativo na esquerda, um dipolo positivo na direita da molécula, esse dipolo positivo induzirá na molécula vizinha um dipolo negativo, que induzirá no átomo vizinho um dipolo positivo, que induzirá na molécula vizinha um dipolo negativo e assim sucessivamente. Então, uma distorção da nuvem eletrônica gera um dipolo que é instantâneo, mas que é capaz de induzir outros dipolos ao longo das moléculas. E aí agora eu tenho dipolos que não são fixos, mas que estão ali temporariamente induzidos e que farão com que as moléculas interajam umas com as outras. Então, se nós fôssemos falar aqui, né, da classificação da força desse tipo de interação, essa é uma interação extremamente fraca, porque precisa haver um deslocamento da nuvem para se gerar um dipolo que induzirá outros dipolos. Então, são dipolos muito fracos. Portanto, as interações entre moléculas do tipo apolares são interações bastante fracas, em termos de intensidade, porque as moléculas não possuem um dipolo permanente, diferentemente das moléculas polares que apresentam dipolos fixos e que, portanto, têm interações mais fortes umas com as outras. A força dessas interações intermoleculares influenciará nas propriedades das substâncias moleculares. O que eu quero dizer com isso? Propriedades como estado físico, ponto de fusão e ebulição e solubilidade serão diretamente afetados pela força das interações entre as moléculas. Como nós acabamos de mencionar, a interação do tipo dipolo induzido é a mais fraca, depois nós temos a dipolo-dipolo, ou também chamada de dipolo permanente, e a ligação de hidrogênio, que é uma ligação, né, uma interação intermolecular bastante forte. Por que nós podemos dizer dessa força, né? Ou de que maneira essa força vai interferir nas propriedades que eu citei aqui? Se nós pensarmos, por exemplo, numa molécula de O2, que nós vimos no slide anterior, O2 é formado por 2 átomos de oxigênio, é uma molécula apolar, portanto, entre moléculas de O2, a interação será bem fraca. Isso faz com que as moléculas fiquem em posições mais distantes umas das outras, porque a interação entre elas não é tão significativa. Moléculas afastadas umas das outras configuram um estado físico gasoso. Então, isso explica, por exemplo, por que a substância O2 é um gás.
Agora, por que que, por exemplo, a água, né, no estado, numa temperatura ambiente, ela é líquida? Porque as interações que existem entre as moléculas de água faz com que a distância entre essas moléculas seja um pouco menor. Moléculas um pouco mais juntas, né, configuram um estado físico líquido. Então, a força da interação entre as moléculas define o estado físico dessas, né, dos materiais por elas formados. E também define a temperatura de fusão e ebulição. Nós sabemos que, por exemplo, né, a ebulição, que é a passagem de líquido para gasoso, implica a separação das partículas, ou a separação das moléculas nesse caso. E, para fazer com que essas moléculas se separem, é necessário um gasto energético. Portanto, quanto maior for a interação entre duas moléculas, mais energia será necessária para fazer a ruptura dessa interação e o distanciamento das moléculas numa mudança de estado. Se nós tivermos moléculas fortemente ligadas, para fazer a transição de líquido para gasoso, por exemplo, nós precisaremos de muita energia ou muito calor para romper essas interações que existem entre as moléculas e fazer a sua separação. Se as interações entre as moléculas forem mais fracas, eu gasto pouco calor para fazer a separação e, consequentemente, a mudança de estado. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que quanto mais fortes forem as interações entre as moléculas, maior será a energia necessária para fazer a ruptura dessas interações e, consequentemente, maiores serão as temperaturas para fazer a fusão ou a ebulição. Então, se a gente compara a temperatura de ebulição, né, de uma molécula apolar e de uma molécula polar, a molécula polar terá uma temperatura de fusão e de ebulição muito mais alta, porque nós necessitaríamos de mais energia para fazer as rupturas das interações neste caso. A solubilidade também é uma propriedade afetada pela interação que existe entre as moléculas. De uma maneira geral, nós costumamos dizer que semelhante dissolve semelhante, ou em outras palavras, moléculas com polaridades iguais tendem a formar misturas homogêneas, porque elas poderão interagir entre si, enquanto moléculas com polaridades opostas não terão interação entre si e formarão misturas heterogêneas. Um exemplo clássico disso é uma mistura entre água e óleo. A água é uma molécula polar, nós já vimos no slide anterior. Óleo é uma molécula apolar. Então, água e óleo apresentam polaridades opostas. Isso faz com que as duas moléculas não interajam entre si. E num recipiente, né, isso fica muito claro pela separação das fases. Água e álcool já apresentam a mesma polaridade. Tanto água quanto etanol são moléculas polares. Se são moléculas da mesma polaridade, haverá uma interação entre essas moléculas e elas apresentarão um aspecto homogêneo quando estiverem no mesmo sistema. Então, a gente consegue avaliar muitas das propriedades dos materiais moleculares através da polaridade dessas moléculas ou do tipo de interação que existe entre elas. Então, com isso, nós encerramos esse assunto, né, das ligações covalentes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!